hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo de reações mesmo, e eu vou liberar uma outra lista de exercício para vocês. Mas ainda não coloquei aqui na plataforma, tá? Vai ser a próxima sessão aqui, a sessão 9, que a gente vai continuar falando dos compostos carbonílicos. Anteriormente, a gente falou dos aldeídos e cetonas. Hoje, a gente vai começar falando dos derivados do ácido carboxílico, mas que não deixa de ser um composto carbonílico, né? O ácido carboxílico, assim como os seus derivados, tem lá a bonitinha da carbonila. Só que agora a gente tem um grupo, né, diferente aqui do carbono e hidrogênio ligado a essa carbonila. Então, são os compostos carbonílicos parte 2, reações agora de substituição e não mais de adição. Então, né, gente, essa parte agora, né, a gente vai ver que esses compostos derivados do ácido carboxílico, que tem a carbonila, e tem um grupo aqui, né, diferente de carbono e hidrogênio, né, diferente do alquil, né, ligado a essa carbonila, eles não sofrem reações de adição, como acontecia lá com aldeídos e cetonas. Mas agora a gente tem reações, né, de substituição. Eu até já tinha adiantado, né, isso para vocês. Aqui a gente tem os diferentes tipos de carbonila, e aqui a gente tem, né, o ácido carboxílico. Esse aqui é o ácido carboxílico mais simples, que só tem um átomo de carbono. A gente também tem os ésteres, a gente tem as amidas e um derivado, né? Outro derivado importante dos ácidos carboxílicos, principalmente para a síntese orgânica, são os cloretos ácidos, tá? É quando esse grupo OH é substituído por um grupo cloro. E a gente também tem os compostos anidridos, que é quando a gente tem como se fosse um ácido carboxílico ligado a uma outra carbonila, né? Um outro grupo ácido carboxílico. Eu acho que esses são aí os principais derivados do ácido carboxílico que a gente vai estudar e vai ver agora. Tá percebendo que as amidas, elas são muito pouco reativas. Então, vocês vão ver que eu quase não vou falar de amidas. Por quê? Porque elas reagem muito pouco, ou quase nada, tá? A gente faz reações para produzir amidas, mas para a gente produzir outros compostos a partir de amidas é um pouquinho difícil, é um pouquinho complexo, porque elas são muito estáveis e pouco reativas. E a gente pode perceber isso pela própria estrutura delas, né? Que a gente tem uma carbonila que é eletrofílica, com oxigênio eletronegativo, mas a gente tem um nitrogênio vizinho que tem par de elétrons livres, que é meio que nucleofílico. Então, um meio que estabiliza o outro, né? Existe uma estrutura de ressonância aqui ainda, né? Entre esse par de elétrons livres do nitrogênio e a ligação pi do carbono-oxigênio. Então, as amidas, né, elas são muito estáveis, né, principalmente porque esse par de elétrons do nitrogênio, né, ele é mais livre, ele é mais maleável, por exemplo, do que comparado aqui o par de elétrons livres do oxigênio. Por quê? Porque o nitrogênio é um pouco menos eletronegativo que o oxigênio, né? As próprias aminas são bases, né? São bases de Lewis, a própria amônia. Por quê? São bases de Lewis, porque elas doam um par de elétrons, né? O nitrogênio, ele aceita, né? Ele atinge uma certa estabilidade quando doa esse par de elétrons, diferente do oxigênio, que é mais eletronegativo e quer ficar mais com seus elétrons, né? O oxigênio é uma base de Lewis muito menos forte do que o nitrogênio. Então, esses compostos, né, estão suscetíveis ou à adição ou à substituição. Quando que ocorre a adição nucleofílica? Quando eu estou tendo reações com aldeídos e cetonas.
aonde eu não tenho grupos que podem se tornar um bom grupo de saída ligados a essa carbonila. Quando eu passo a ter grupos que podem se tornar, podem ser um grupo de saída, a reação que eu tenho é de substituição. Então, vamos ver como que ela acontece, né? Então, aqui, pessoal, é só um primeiro exemplo, né? Diferenciando. Aqui em cima, a gente tem uma reação de adição. Então, aqui eu tenho uma acetona, a propanona, reagindo com um composto organometálico, tá vendo? É o etil ligado ao magnésio, tá? Tem um ânion aqui, um contra-ânion, para estabilizar esse composto, tá? Mas ele é da mesma forma que a gente estava vendo lá atrás, o metil-lítio, né? Você tem um composto, uma cadeia orgânica, no caso aqui o etil, né? Ligado a um metal muito eletropositivo. Então, esse átomo de carbono é eletronegativo, é ele que atua como nucleófilo, atacando a carbonila. Essa carbonila se abre no alcóxido, em uma segunda etapa, esse alcóxido é protonado, originando o álcool, temos o produto de adição. Observem, né, que nesse produto de adição, quem que está ligado nesse carbono central, né, que está sofrendo todo o processo? Um grupo metil de um lado, um grupo metil do outro, o grupo etil, que foi adicionado, e um grupo hidroxila, OH. Agora, se a gente também tem, né, a reação também com uma cetona, observe que essa reação, né, de adição, essa primeira, ela é irreversível, ela não está em equilíbrio. Uma vez que o produto é formado, né, ele não se desintegra para voltar na cetona. Já uma cetona em água, ou então reagindo com um álcool, para formar aí os N-cetais, ou os acetais, no caso aqui não vai formar acetal, não sei se vocês lembram da última aula, né? Quando a gente tem catálise básica, a gente sempre tem a formação só do N-cetal. Essa reação, né, diferente da anterior, ela está em equilíbrio. Por quê? Né? Mesmo lá, ela é uma reação de adição, a gente estudou ela como uma reação de adição, mas ela está em equilíbrio. Observem que agora, quais são os grupos ligados a esse carbono central? Eu tenho 2 grupos metis, que de forma alguma, nessa ligação carbono-carbono é quebrada, tá? Eu tenho um grupo OR e tenho um grupo hidroxila. Esse grupo OR, ele pode ser um grupo abandonador. E é por isso que essa reação ela é reversível, ela pode retornar. Como que ela retorna? Eu posso ter o par de elétrons aqui do oxigênio, restituindo a dupla ligação e saindo o grupo OR-. E a gente já vai falar sobre esse grupo de saída, porque alguns grupos saem e outros não. A resposta principal está aqui. Se o grupo consegue acomodar carga negativa, se ele consegue estabilizar aquela carga negativa, então ele sai. O que vai restar aqui? A carbonila protonada. Não é isso? Estou pensando na reação, né, inversa. Carbonila protonada. Eu tenho tanto o OH- no meio, a base, como agora eu tenho também, né, esse grupo de saída com carga negativa, que pode remover esse próton e vai dar origem à cetona original, a cetona reagente não protonada. Então, essa é uma reação reversível. Então, o que a gente vê? Que nem sempre, né, o produto da adição,
ele é estável. E pensando nesse equilíbrio, a gente já pode ver que muitas das vezes, né, essa ligação pi, carbono, oxigênio, que às vezes é quebrada, ela também pode ser refeita. E às vezes ela é refeita e quem sai, ao invés de ser o mesmo grupo que entrou na molécula, é um outro grupo que já existe na molécula. No caso de cetona e aldeído, pessoal, grupo metil não estabiliza carga negativa, tá? Isso é muito instável. Essa espécie, ela não se forma. Assim também como grupos hidretos, tá? Não vão ser formados em síntese orgânica. Então, nunca, pessoal, nunca coloquem mecanismos em que você vai ter grupo alquil ou hidreto saindo da molécula, atuando como grupo de saída. Para ser grupo de saída, vocês vão ter que ter um átomo que acomode carga negativa. Geralmente, vão ser os grupos que têm oxigênio. Ou um haleto, né? Ou cloro, ou flúor, ou bromo, né? Que são ânions que a gente sabe que são ânions estáveis, que são átomos eletronegativos. E então, né, ainda pensando nesse mecanismo que a gente já viu lá na última aula, a gente pode ter um grupo de saída. Quando a gente tem esse grupo de saída na estrutura, a gente tem, então, a carbonila. Tem o ataque de um nucleófilo. Forma-se um intermediário ou o produto, né? Se for adição, vai ser o produto. Tetraédrico. Se esse composto tetraédrico for instável, né? Ele se forma, mas depois ele se transforma, né? Ele é gerado, mas então a ligação retorna e a gente tem a saída do grupo de saída, né? Ou grupo abandonador também, que é falado. E aí, quem são esses grupos de saída, né? Normalmente, esses grupos de saída são ânions, como cloreto, como RO-, que é o ânion, que seria o ânion do álcool, né? O que seria esse composto neutro? Esse composto neutro seria um ROH, seria um álcool. Então, isso aqui a gente chama de alcóxido também, né? Assim como aqui, também é meio que um alcóxido. Um outro ânion que atua muito como grupo de saída, grupo abandonador, é o R, CO2-. Que grupo é esse? Isso aqui é um ácido carboxílico desprotonado, né? É um R ligado a um C dupla O menos, né? Então, esse ânion aqui também consegue acomodar essa carga negativa. Então, também esse grupo também atua como um grupo de saída, como um grupo abandonador, né? Então, os grupos de saída são ânions como cloreto, o alcóxido e o carboxilato, que é o ânion do ácido carboxílico, que pode ser expulso de moléculas, levando a carga negativa consigo. Ou ainda eu também posso ter grupos de saída, né, que vão dar origem a moléculas neutras, como água e como álcool. Beleza. Então, vamos ver agora o que acontece, né? Quando eu não tenho mais uma cetona, eu tenho um derivado do ácido carboxílico. Nesse exemplo aqui, isso aqui seria um éster, né? Então, agora, o que acontece? Acontece a adição, só que o intermediário tetraédrico formado agora não vai ser mais um produto, vai ser um intermediário. Por quê? Porque ele é instável, porque eu posso retornar com a carga, formando novamente a ligação dupla, só que agora eu tenho um grupo de saída. E observe que agora não é igual a situação lá no equilíbrio, porque naquele equilíbrio que eu descrevi aqui na frente, esse aqui, o que aconteceu? O mesmo grupo que entrou na molécula, o ROH, foi o grupo que saiu. Por isso que voltou para a esquerda, voltou para cá, voltou para o reagente.
Agora, quando eu tenho a reação de substituição, o que acontece? O grupo que vai sair não é o grupo que entrou. Observe que nessa reação é uma reação de um éster com um organometálico. É um átomo de carbono aqui do grupo metil ligado a um metal eletropositivo. Geralmente é magnésio ou lítio, não é isso? Então, aqui, os elétrons dessa ligação atacam, né, o carbono aqui da ligação dupla, quebra-se a ligação pi, oxigênio-carbono. Porque esse carbono aqui não pode fazer nunca mais de 4 ligações, né, gente? Não pode, não dá. Tem que fazer 4 ligações. Então, se ele faz uma ligação nova, ele tem que quebrar uma velha. Quebrou, formou aqui, formou o carbono tetraédrico. Ele saiu de sp2 e foi para sp3. Chegou aqui, se ele não tivesse nenhum grupo abandonador, ele parava aqui. Mas como ele tem uma parte da molécula, né, que pode atuar como grupo abandonador, essa carga negativa ela retorna e eu tenho a saída do grupo abandonador e eu tenho a formação de uma cetona. Então, observem só, eu saí de um éster, eu transformei um éster em uma cetona. Vocês vão ver, gente, que nessas reações a gente tem várias transformações de grupo funcional, tá? Sempre transformando uma coisa na outra. A gente vai falar de algumas, mas elas são tantas que a gente nem vai falar de todas. Então, né, se o nucleófilo também for um grupo de saída, há uma chance de que ele se perca novamente. É aquela situação do equilíbrio que eu falei com vocês. E que o grupo carbonila se reformará. Em outras palavras, a reação será reversível. E aqui um dado, né, de energia, a gente comparar, é que a energia liberada para formar a ligação C-O é de 720 kJ/mol. Compensa, né, a gente formar de novo a ligação dupla, compensa a perda, né, de quebrar as ligações CO, 2 ligações CO, que cada uma, né, tem aí um nível de energia de 350 kJ. Então, manter essa estrutura aqui, tetraédrica, com 2 ligações carbono e oxigênio, resultaria aí num ganho, mais ou menos, de 700 kJ/mol de energia. Enquanto que ter a ligação C-O leva a um ganho de 720 kJ de energia. Então, a formação, né, comparando aqui a formação da cetona com a formação do N-cetal, a gente teria que a cetona é cerca de 20 kJ mais estável do que o cetal, né, o N-cetal, que seria o carbono aqui tetraédrico. Mas acontece a formação dos acetais? Acontece. Quando? Quando eu não tenho nenhuma ligação, né, para ser quebrada. Eu não tenho nenhum grupo de saída. E quando também a questão, né, da formação dos M-cetais é muito importante quando a gente tem a formação do ciclo. Porque quando a gente forma ciclos de 5 e 6 membros, a gente tem um outro ganho de energia, que é por causa da formação dos ciclos. Beleza. Então, a gente já entendeu que pode acontecer e como acontecem as reações de substituição. Eu vou ter um grupo de saída. E eu falei aqui para vocês, né, já, que esse grupo de saída, ele existe quando eu tenho o ácido carboxílico e os seus derivados. O derivado do ácido carboxílico é quando a hidroxila é substituída por um outro grupo. E aqui, né, eu trago os principais para vocês. Então, um derivado agora muito importante, quando a gente fala de reações orgânicas, são os cloretos ácidos. Por quê? Porque vocês vão ver que eles são os mais reativos, tá? Então, quando a gente quer fazer uma reação de substituição nucleofílica, é bem interessante quando a gente usa
como material de partida um cloreto ácido. E é bem simples, pessoal, sair do ácido carboxílico e chegar no cloreto ácido. Eu vou mostrar aqui para vocês, no decorrer da aula, se der tempo, como que é feita essa reação. E é assim, a gente usa um reagente, que é o PCl5, né? E é feito em uma única etapa utilizando esse reagente. A gente transforma um ácido carboxílico e um cloreto ácido. E usar o cloreto ácido para fazer a reação de substituição é assim, ajuda demais, ajuda a aumentar o rendimento, a controlar o equilíbrio da reação, a obter um produto mais puro. Vocês vão ver, sim, que é muito melhor a gente usar um cloreto ácido para fazer uma reação de esterificação, por exemplo, do que usar um ácido carboxílico para fazer a reação de esterificação. Porque o ácido carboxílico ele vai gerar ali uma série de equilíbrios nessa reação que vai prejudicar o meu rendimento. Enquanto que o cloreto ácido vai reagir, que é uma beleza. Um segundo reagente também muito utilizado agora para essas reações de substituição nucleofílica é esse derivado aqui, né, do ácido carboxílico, que são os anidridos ácidos, ou só anidridos, né, que eu até tinha apresentado para vocês. Que é quando eu tenho a hidroxila, né, do ácido carboxílico original, essa estrutura em vermelho, é a que vem aqui do ácido carboxílico. E o grupo X agora é como se fosse um outro grupo ácido carboxílico, né? Você vai ter o oxigênio, não é um éster, porque logo depois do oxigênio você tem uma carbonila. E aí sim o grupo alquilo. Então, esse aqui é o anidrido. Se vocês não conheciam ele ainda, tá aí, vai aparecer nas nossas próximas reações, vai aparecer na vida aí também de vocês. A gente usa muito no laboratório o anidrido acético, para fazer reação de esterificação também. Porque também é melhor usar um anidrido do que usar o ácido carboxílico para fazer reação de esterificação. Além disso, a gente tem os ésteres, que é quando esse grupo X, né? Quando a hidroxila é substituída por um grupo OR, e a gente também tem as amidas. E aí, já falando de reação de esterificação, é dela que nós vamos falar primeiro. A reação de esterificação, uma reação que a gente estuda desde lá do ensino médio, ela já aparece lá para qualquer curso, né? Ela é conteúdo do terceiro ano de química, né? Do ensino médio regular. E como que a gente sempre apresenta essa reação? É uma reação muito simples, né? E que aparece no nosso cotidiano. A gente sempre apresenta ela na hora de falar dos ésteres, em que eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool, forma o éster. Para dar nomenclatura de éster, sempre para falar de éster, a gente acaba tendo que falar dessa reação. Da origem ao éster e quem? E a água. Eu até gosto de fazer uma analogia, né, com a reação de neutralização. Você tem um ácido, você tem um composto que vai atuar como base, que é um álcool, você forma o éster, que é como se fosse o seu sal, e água, né? Essa é a versão, né, mais básica dessas reações de esterificação. Beleza, pessoal? Dá para fazer éster a partir de ácido carboxílico. Dá. Que as reações até que a gente apresenta lá no ensino médio para vocês. Mas dá também para fazer a partir de anidrido. E dá também para fazer a partir do cloreto ácido. E como eu já falei para vocês, o melhor jeito em termos de rendimento e de controle da reação é fazer a partir do cloreto ácido, seguido do anidrido e, por último, fazer a partir do ácido carboxílico. E a gente vai discutir um pouquinho por quê, né? E tem tudo a ver com o grupo de saída. O melhor grupo de saída aqui, entre os três, né, vai originar, é o cloreto ácido, porque vai sair quem? Vai sair o cloreto, o Cl-.
No caso do anidrido, vai sair quem? Vai sair o carboxilato, que tem 2 átomos de oxigênio. No caso do ácido carboxílico, tem que sair quem? Tem que sair a hidroxila, que só tem um átomo de oxigênio e que não estabiliza muito carga negativa. Olha só, pessoal. Esse aqui é a hidroxila. Esse aqui é o... Como é que ele chama mesmo? Alcóxido. Tá? Quem é o melhor grupo de saída? O alcóxido. Por quê? Qual que é a diferença entre os dois? O alcóxido tem um grupo R aqui. Que poderia ser um grupo metil, etil, propil, butil, N-butil, né? Isopropil. Esse grupo R é um átomo de carbono, uma cadeia carbônica. A gente viu em algum momento aí para trás, né? Que átomos de carbono são capazes de doar elétrons por efeito indutivo, né? Eles são doadores de elétrons. Então, eles ajudam a estabilizar essa carga negativa. Enquanto que aqui na hidroxila, o hidrogênio não tem elétron nenhum, não tem nada para ajudar a estabilizar essa carga negativa do oxigênio, tá? Agora, um cara que estabiliza muito melhor carga negativa é o cloreto, com certeza, porque é mais eletronegativo. O cloro é muito maior do que o oxigênio, então ele acomoda mais fácil um elétron, né? E o anidrido também consegue acomodar muito bem a carga negativa na hora que ele se transforma em grupo de saída, porque ele vai dividir a carga negativa dele. Vou botar aqui, ó. Eu vou ter um híbrido de ressonância, né? Entre esses oxigênios, dividindo essa carga negativa, não só entre 2 oxigênios, né? Mas entre 3 átomos, entre o carbono também, que está ali no meio, né? Então, isso aqui é mais estável do que o alcóxido, onde a carga negativa está concentrada só em um átomo eletronegativo, o oxigênio. A gente tem aqui alguns exemplos para a gente ver essas reações de esterificação. Outra coisa que vocês vão observar, gente, que lá na adição, a gente quase sempre usava um ácido. Para quê? Para quando gerasse o alcóxido tetraédrico lá, né? Gerava um carinha meio que assim. Depois, né? Que a gente tinha um ataque. O que acontecia? Ele capturava o próton do meio. Então, geralmente, a gente tinha uma etapa ou ácido ali direto na solução, ou uma etapa em que se adicionava o ácido. Agora, nessas reações de substituição, a gente vai ver muito a presença da base e não mais a presença do ácido. Vamos ver aí por que a base aparece. Ela aparece na hora de a gente olhar aqui o mecanismo. Antes da gente ir para o mecanismo, vamos só ver, então, aqui as reações, ó. Então, eu tenho um cloreto ácido reagindo com um álcool. O que vai acontecer? Esse álcool, ele vai entrar aqui e vai sair o cloreto. Foi isso que aconteceu, né? Formou esse produto. E, pessoal, reação de esterificação é bem importante, tá? Tanto porque os ésteres são extremamente empregados, né, na indústria alimentícia e na indústria de perfumes também, né, como aromatizantes e flavorizantes, dentre outras coisas, né. O biodiesel também são ésteres. Essa química também de esterificação está envolvida no processo de produção dos sabões, dos sabonetes, a gente vai falar daqui a pouco. Então, uma reação bem importante mesmo, essa reação, né, que produz ésteres. E aqui a gente tem o mesmo produto sendo obtido, só que agora da reação com um anidrido, esse aqui é o anidrido acético, reagindo com o mesmo álcool para formar o mesmo produto. Bem, então, mecanisticamente, como que acontece essa reação? E aí vocês vão ver a presença, né, da base. Vocês vão ver que essas reações, assim como lá na adição, acontecem sempre da mesma forma, sempre as mesmas etapas. E a primeira etapa é exatamente a etapa de adição, que é o ataque,
do nucleófilo, a carbonila eletrofílica. Lembrando que esse carbono aqui é eletrofílico, eu tenho que ter alguém rico em elétrons para atacar esse carbono eletrofílico. Então, foi lá, né? O álcool foi, atacou a carbonila, a ligação pi, carbono e oxigênio se quebra, formou o meu alcóxido aí, tetraédrico. Beleza, né? E aí, né, agora, entra a presença da base, que ela vai atuar aqui, né, removendo um próton do grupo que foi adicionado à carbonila. Normalmente, essa base, pessoal, é uma base muito utilizada na química orgânica, que é a piridina. Ela já vai aparecer aqui no slide. Então, a segunda etapa, depois que tem a adição, é a etapa de desprotonação por uma base. Então, vocês vão ver nessas reações sempre a presença da base. E a terceira etapa é, então, a eliminação do grupo de saída. Então, formou aqui o alcóxido tetraédrico, isso. Se fosse uma reação de adição, eu teria ácido no meio e aí eu posso ter ácido no meio para essas reações? Se eu tiver ácido no meio para essas reações, eu não vou chegar no produto de substituição. Ou eu vou ter produto de adição, ou elas vão acabar voltando para o material de partida, tá? Depois vocês quebram a cabeça aí um pouquinho para entender o porquê, mas é bem intuitivo, né? Então, a gente não costuma ter ácido nessas reações. A base, então, né, remove o próton. E a terceira etapa, você tem a formação do alcóxido. Ele não é estável, né, nessa situação, ele é instável. Então, agora, não tem mais como a gente protonar essa carga negativa. Então, ela retorna para formar de novo a ligação pi CO, aqui, né? E um grupo vai ser um grupo abandonador. Quem é o grupo abandonador nesse caso? O cloro, porque eu parti de um cloreto ácido. Porque o cloro, eu poderia pensar assim, Juliana, mas por que não volta e não sai o próprio nucleófilo que atacou no início, né? E aí entra aquela questão que eu estava falando com vocês, de quem estabiliza melhor a carga negativa. O cloreto é um ótimo grupo de saída. Melhor, ele estabiliza mais a carga negativa do que se eu tivesse, né, nossa Deus, do que se eu tivesse o álcool, né, original, do que se eu tivesse, né, esse alcóxido saindo, que seria essa seta vermelha que eu desenhei aqui, que na verdade não ocorre. Ou se ocorrer, ele volta e ataca de novo a carbonila, né? Agora, o grupo cloreto não, ele é um grupo de saída abandonador e é um grupo estável. A gente sabe que o ânion cloreto aí, né, existe, ele é estável. E aí a gente obtém, sim, o éster na etapa final. A mesma coisa, pessoal, se a gente partir do anidrido acético no lugar do cloreto ácido. Mesmo mecanismo, do mesmo jeitinho. O nucleófilo ataca a carbonila, a ligação pi, carbono-oxigênio, se rompe, a gente tem o intermediário tetraédrico, né? Com cargas positivas e negativas, uma base, aí aqui é a estrutura da piridina, né, que eu falei com vocês. Ela é muito utilizada, pessoal, ela não é um catalisador da reação. Olha como é que é diferente, é estranho. É diferente. Ela não é catalisador da reação. Ela é consumida durante a reação, né? Ela fica protonada no final. E normalmente a gente tem que usar um equivalente dela, né? Quando a gente usa catalisador, o catalisador é colocar só um pouquinho. Né? Se eu uso, por exemplo, 1 mol desse para reagir com 1 mol desse,
Aí eu uso 0,1 mol do catalisador, né? Eu uso só um pouquinho do catalisador. Por quê? Porque o catalisador, ele entra no ciclo, ele ajuda a reação, mas ele se restitui no meio, né? Ele volta ao seu estado inicial. Então, ele pode ser usado várias vezes ali, naquela reação. A piridina aqui, a base aqui, ela não é catalisador, ela participa da reação mesmo para remover esse próton, tá? E depois ela não se restitui, ela fica protonada no final do processo. A piridina, pessoal, é uma base líquida, é um líquido, e ela também é utilizada como solvente. Então, meio que a gente usa ela, né, nessas reações, como reagente e como solvente. Mata 2 coelhos uma cajadada só, nesses casos. Eu não sei falar muito a respeito da toxicidade da piridina, não. Mas eu acredito que ela é menos tóxica, por exemplo, que de clorometano, clorofórmio, que são outros solventes orgânicos, né? Beleza. Então, formou aqui o intermediário desprotonado, depois da etapa de desprotonação pela base. Ele é instável porque eu tenho um grupo abandonador aqui. Então, eu tenho o retorno da carga negativa para formar novamente a ligação C dupla O, e o grupo, né, carboxilar vai ser o grupo de saída. Ele está representado aqui embaixo como um grupo abandonador, formando o éster do produto. Então, pessoal, esse mecanismo vai ser sempre assim, né? O nucleofílico ataca carbonilo, eu vou formar um intermediário tetraédrico, e eu vou ter, então, o retorno da ligação pi oxigênio-carbono e a remoção do grupo de saída. O carbono volta a ter a estrutura em sp2, né, geometria triângulo planar. Pessoal, vou falar só mais um pouquinho, tá? Já estou terminando. Pois bem, então, se a reação sai do negócio que é sp2 e chega no negócio que é sp2, sai do negócio que é trigonal plano para o negócio trigonal plano, como que a gente sabe que passa pelo intermediário tetraédrico? Se a gente não isola esse intermediário, né? Como que foi feito, né, proposto esse mecanismo que passa por esse intermediário? Foi um estudo já antigo, que deu as primeiras evidências de 1951, já tem, né, um bom tempo, que estuda as reações empregando isótopos, tá? Então, Bender, né, que foi o químico que fez esse estudo, ele fez o seguinte estudo, ele partiu de cloretos ácidos, né, ou de um derivado do ácido carboxílico, em que o oxigênio, ele estava enriquecido, né, ele estava todo pesado com o isótopo do C18. E aí, ele colocou, né, esse composto em água para ter a formação aí do ácido carboxílico. E a água, ela não estava, né, com esse oxigênio marcado pelo isótopo 18, era água normal, né, com oxigênio 16, que é o isótopo mais abundante. Então, através dessa marcação isotópica, o que ele observou, né, com o passar do tempo? O que ele esperaria? Que o carbono da carbonila, ele fosse sempre, né, o carbono da carbonila não, o oxigênio da carbonila, que ele fosse sempre o oxigênio marcado como mais pesado, o oxigênio 18. Ele esperava, né, isso aqui, que mesmo que houvesse um equilíbrio, esse oxigênio 18, ele ficaria preso na estrutura do ácido. Mesmo que entrasse o outro oxigênio proveniente da água, né, o oxigênio 16, esse oxigênio continuaria ali, se não houvesse a passagem pelo intermediário tetraédrico. Mas o que ele observou? Que com o passar do tempo, ele começou a ter produtos não marcados com o oxigênio 18, que é esse caso aqui, ó. Por quê?
Aí ele explicou isso desenhando o intermediário tetraédrico. Porque o que acontece? A água se adiciona na carbonila e eu tenho, então, aqui, ó, né, o oxigênio da água ligado nela pela primeira vez, tá? Aqui eu posso ter uma rápida migração de prótons entre os oxigênios, átomos de oxigênio. Eu tenho uma transferência de próton, né? Os prótons saem desse oxigênio e vão para esse. Isso é um equilíbrio químico, já era conhecido e é conhecido até hoje, né? Eu posso ter essa troca de prótons entre esses oxigênios, porque eles são equivalentes, eles são os mesmos, né? Uma vez que a gente tem esse intermediário tetraédrico formado, o que acontece? Agora eu posso ter a formação da ligação dupla com o oxigênio proveniente da água e quem vai embora? O oxigênio 18. Então, com o passar do tempo no experimento dele, ele viu que existia muito ácido carboxílico sem o oxigênio marcado, sem o oxigênio 18. Então, a presença, né, majoritária do ácido não marcado depois da reação comprova que a reação, que esse equilíbrio, né, estava envolvido nesse equilíbrio o intermediário tetraédrico, porque não tinha um outro jeito desse oxigênio ser removido da estrutura se não fosse esse, né? Então, aqui. Então, foi feito esse estudo não só com ácido carboxílico, mas também com outros derivados do ácido carboxílico, onde você tinha o oxigênio 18 na estrutura, e esse oxigênio 18, ele ia embora, né? E aí, por isso, que a gente tem certeza, né, da formação desse intermediário tetraédrico. Depois tem outros estudos que surgiram, né, pessoal? E até alguns intermediários desses a gente consegue isolar ou consegue ver usando técnicas espectroscópicas. Mas eu acho que esse aqui é o exemplo mais didático para entender, né, a explicação desse mecanismo através dessa marcação isotópica que chama. E existe uma parte dentro da química, né, se alguém for fazer mestrado, doutorado, que só trabalha com isso, com estudo mecanístico baseado em marcação isotópica, usar isótopos para você acompanhar aonde aquele átomo vai. É uma técnica também muito utilizada para a gente estudar metabolismo, tanto animal quanto de planta, né? Você dá glicose para a bactéria, para o fungo, esqueci a fórmula da glicose, sei lá, isso aqui, uma coisa assim, né? Não, acho que aqui, não sei, não lembro não. Você dá a glicose para ela marcada com isótopo, pode ser o oxigênio ou pode ser o carbono. E aí você vai acompanhando, né, no metabolismo ali daquela bactéria, daquele fungo, aonde que aquele isótopo vai parar, para você ver como que ela metaboliza, por exemplo, o açúcar, né? E dentre outras coisas. E é isso, pessoal. Vou parar por aqui. Na semana que vem a gente continua